Esta é apenas uma videoaula sem fins lucrativos, com o intuito de fixar o aprendizado da disciplina a ser estudada. O conteúdo de hoje é direito penal. Nós tínhamos falado, o professor tinha falado do artigo 4º, fizemos o 5º, 6º e o 7º da extraterritorialidade, que é um artigo bem longo, se puder dar uma revisada é muito importante. E depois falamos do 8º, 9º e o 10º, que são os prazos. Não se falou ainda do erro de tipo, é o que nós trabalharemos hoje, o erro de tipo. Na próxima aula, o professor vai trabalhar as fontes de interpretação de direito penal. O erro de tipo é o seguinte: para que um crime seja tipificado, para que você tenha um crime, você precisa de algumas condições. A tipicidade exige algumas condições. O legislador, pensando na proteção máxima do bem jurídico, ele vai analisar o grau de lesividade e o grau de ofensividade. E aí vai tipificar a conduta no preceito secundário da lei penal incriminadora. E vai combinar a pena respeitando o princípio da proporcionalidade e da humanidade no preceito secundário da lei. Para que possamos entender se a conduta se enquadra perfeitamente no artigo penal, nós vamos respeitar as condições da tipicidade. Para que uma conduta seja considerada um crime, ela precisa ter sido realizada ou por dolo, vontade ou desejo, intenção do agente, ou apenas pela culpa. Aconteceu, certo? Você atropela uma pessoa. Aconteceu. Você não tinha esta intenção. Depois, precisa-se ter realmente um resultado que caracterize que a conduta ela precisa ter um nexo de causalidade. O resultado decorre necessariamente da ação, por nexo de causalidade. Então veja, um erro de tipo é muito importante que tenhamos muito bem claro o que é culpa e o que é dolo. Então, para um erro de tipo, é muito importante que tenhamos muito bem claro o que é culpa e o que é dolo. Lembrando que dolo é aquilo que eu quero, que eu desejo. Dolo é aquilo que eu quero, eu desejo. E a culpa é a consequência da ação. O primeiro erro de tipo que nós vamos analisar chama-se erro de tipo essencial. Ocorre da seguinte forma: existe uma ação, que leva a um resultado grave. A morte, por exemplo. Na relação de nexo de causalidade, ela se configura, ou seja, o resultado decorre da conduta, porém, não havia dolo. Temos então que analisar se havia culpa. Se conseguirmos derrubar a culpa, torna-se atípico. Veja a importância disso. Um exemplo. Por exemplo, um exemplo de erro de tipo essencial. Qual era a situação? Um rapaz ele foi para uma casa noturna, muito bem situada, muito bem respeitada e paga inclusive. Chegando lá, ele viu uma moça muito bonita, muito interessante, uma mulher praticamente, porém bem jovem, mas ela parecia ter o hábito de frequentar a casa. Por quê? Quando ela chegou para comprar bebida no bar, o barman perguntou: o de sempre? Então, com certeza, ele a conhecia. Ela pediu uma música para o DJ, que também se mostrou que a conhecia, cumprimentou algumas pessoas que estavam ali na casa. Até aí, tudo bem. E nunca poderia passar na cabeça de um rapaz que esta moça poderia estar dentro desta casa sendo menor de idade, certo? A casa exige documento na entrada. Então, o rapaz e a moça começaram a se envolver. Foram para o apartamento dele até os atos finais, a relação sexual. Até aí tudo bem, ela foi embora, até logo, passe bem. E o cara, depois de um tempo, recebe uma intimação, indiciando em que? Estupro de vulnerável. A menina tinha 13 anos. O estupro de vulnerável para caso de menor de 14 anos é a pior pena. Imagina um rapaz de classe média alta chegar a ser indiciado por estupro de vulnerável, ir para a cadeia e pagar por um estupro de vulnerável. Ele deve querer se matar.
O advogado sabiamente recorre ao erro de tipo essencial com o quê? Quando ele entrou na casa noturna, ele não tinha o menor dolo de cometer tal ato, estuprar uma vulnerável. Na cabeça dele, aquele seria o último lugar que ele procurava uma menor de 14 anos, correto? Sim. Quando ele entra lá, então, imagina-se que ele só encontraria maiores de idade. Quando ele chega na casa noturna, ele tem vários indícios de que ela era maior de idade, com certeza. Ela apresentou documento para a entrada na casa, saíram e ela não deu nenhuma demonstração de que era inocente ou imatura. Ao contrário, mostrou-se bastante experiente. Uma mulher encorpada, não parecia ser uma menina de 13 anos. Então, o advogado, ele derrubou o dolo. Ela não foi forçada, porque uma das condições do estupro é você constranger a pessoa à prática que ela não quer. Para que possamos comprovar o erro de tipicidade essencial, precisamos derrubar a culpa. E aí, para que derrube a culpa, nós vamos ter que fazer a seguinte pergunta. Qualquer homem médio ou qualquer homem probo deve responder. Qual a diferença de homem médio e homem probo? Homem médio é um homem normal e um homem probo de atitudes respeitador quanto à ética, moral e da probidade. Aí nós perguntaremos, o que é um crime de improbidade? O crime de improbidade é você agir com falta de decoro, de moral. Se estivesse nas mesmas circunstâncias, você teria agido desta forma ou teriam de cautela pedido o documento da moça? Teria agido da mesma forma, logo no momento em que o pensamento e entendimento de um homem médio e probo seria não pedir o documento. Claro que os dois, as pessoas agiriam da mesma forma. Não pediriam um documento na balada para uma jovem que está numa casa noturna, onde a restrição de idade é a partir de 18 anos, onde existem algumas limitações e onde, inclusivemente, a jovem aparenta ser uma pessoa maior de idade. Claro que não se pediria o documento. Então, neste caso, ele derruba a culpa e gera a atipicidade. Não aconteceu nada. Então, veja, para que você satisfaça as condições necessárias a pensar na derrubada da tipicidade, a primeira coisa que eu tenho que derrubar é o dolo. Segundo, eu tenho que derrubar a culpa. Para derrubar a culpa, o que eu preciso fazer? Perguntar para um homem médio e um homem probo se nas mesmas circunstâncias agiria da mesma forma. Em resposta afirmativa, derruba-se a culpa. Exemplo. Se ela tinha o documento falso para entrar na casa noturna, e se ele pedisse o documento, ela daria qual? O documento falso. Então, ela que é a culpada. Agora vejam, senhores, a lei só muda com outra lei. Se não derrubar a culpa, vai ficar culposo, correto? Vai ficar o culposo, correto? E neste caso, derrubando os dois, a culpa e o dolo, fica atípico. Então, para ser atípico, é preciso derrubar os dois, o dolo e a culpa. Não dá para ver a tipicidade de uma conduta se eu não conseguir perceber se teve dolo. Teve culpa? Não teve dolo, porém teve culpa. Eu preciso disso. Eu preciso do nexo de causalidade que vai dizer esse resultado decorre esta ação. E eu preciso ter o resultado. Eu preciso de dolo, culpa, resultado de nexo de causalidade. Aconteceu por quê? Porque você quis ou aconteceu? Agora aconteceu em decorrência de. Sim, é o nexo, então tipificou. O exemplo do essencial. 3 amigos estão numa fazenda para caçar um javali. Combinam entre si que um vai para o norte, o outro vai para o sul e o outro para o leste. Combinam-se que vão caminhar por 1 hora no relógio e depois iniciam a caça. Como cada um foi para um lado, obviamente não estarão no mesmo lugar, certo? Um para o leste, um para o norte, um para o sul, obviamente cada um vai estar em uma região. E não tem jeito de estar um na frente do outro, pois estão em direções extremamente diferentes.
O que está na direção leste identifica um movimento no arbusto, prepara a arma pensando ser um javali e atira. Quando observa, escuta um grito de pessoa. Ao identificar, atirou no amigo e matou o mesmo amigo que deveria estar no lado sul conforme combinado. Chega a polícia, começa a investigação, começam a verificar se existia alguma limosidade entre eles, se existia um mínimo de motivação para matar o outro. De repente, é por conta de uma herança, ou odiava o outro, ou existia uma mulher entre eles que a disputavam. Enfim, algo que possa haver uma motivação. Se não houver nenhuma motivação, não tinha nada. Eram amigos, estudavam juntos, faziam trabalho juntos, caçavam juntos, acampavam juntos. Essa aproximação gera um veículo familiar. Então não teria por que ele ter o dolo, a intenção de matar. E aí a pergunta se faz: a qualquer homem ou pessoa média ou proba tomaria a mesma atitude na hora de atirar dentro das circunstâncias? Sim ou não? Sim, teriam a mesma atitude. Erro de tipo essencial. É bem assim, a conduta que levou a algum resultado grave, você não tinha intenção e matou, o dolo. E aí, pergunta se naquelas circunstâncias qualquer pessoa faria a mesma coisa. Faria e morreu. Erro de tipo de pessoa. Você precisa fazer algumas perguntas. Primeiramente, nós temos a situação. A primeira pergunta que você vai fazer é: queria matar quem? Segunda pergunta: quem matou? Quem foi que matou? Terceira: matou X pensando que era Y. Você confundiu os dois. Se isso for respondido positivamente, você tem um erro de tipo de pessoa. Agora estamos falando do erro de tipo de pessoa. O erro de tipo de pessoa somente será aquele em que você mata um pensando estar matando o outro. Você confunde Pedro com Paulo, e confunde porque as circunstâncias te permite confundir. Talvez seja a mesma estatura física, talvez o mesmo tipo de roupa, a mesma cor de pele. Você não tem visibilidade plena. Esse é um erro de tipo de pessoa. Vamos a um pequeno exemplo. O homem era casado há 22 anos, muito bem casado, muito feliz, tinha um filho de 20 anos, um de 18 e um de 13. E sempre este que tem 18 tinha um amigo muito querido desde a infância, filho único, que sempre frequentou a casa deles, vizinhos, se davam muito bem, viajavam juntos, enfim, o menino cresceu, encorpou, ficou bonito e se apaixonou pela mãe do amigo, que também se apaixonou por ele. A esposa deste senhor se tornou amante do amigo do filho de 18 anos. Os dois se apaixonaram perdidamente, ficaram loucos. E aí, ela trocou um de 40 por um de 18, e o cara descobriu e saiu de casa. Abandonou tudo e o rapaz foi morar com a amada de seus colegas. Este homem ele ficou desequilibrado, ficou muito mal e desesperado. Ele não se conformava com isso. O que mais o atormentava era pensar desde quando havia começado aquela paixão. Então ele resolve fazer o seguinte: eu vou matar esse cara e ela vai sofrer. Eu vou matar ele para ela sofrer, a minha vida está acabada mesmo, eu vou matar esse cara e pronto. Então ele fica durante 10 dias observando perto da casa os hábitos da família, da nova família. Às 7 da manhã, religiosamente, esse moço de 18 anos se tornou o novo marido da mulher dele. Ele fica observando os hábitos da família, né? E esse novo rapaz, né, tornou-se o novo marido da mulher dele. Aí o que acontece? Todo dia às 7 da manhã, esse rapaz abre a porta, ele passa por um arbusto grande, né, muito bonito e florido. Então o marido ficou ali na espreita, viu que o menino passou e estava com um boné. Então ele põe a cabeça para fora e atira. Acontece que naquele dia o cara tinha que se atrasar, pois estava tomando banho para ir para a escola
e ele matou o filho de 13 anos, que tem a mesma estatura mediana, a mesma estatura física do rapaz de 18, abriu a porta exatamente no mesmo horário. Esse ex-marido, ele ficou observando os hábitos da família. Ele viu que esse rapaz de 18 anos saía de manhã, passava pelo arbusto, usava um boné, tem a mesma característica física do filho de 13 anos. Então, no dia que ele ia cometer o ato, ele ficou lá, aguardando no mesmo horário de sempre, né, porque ele já tinha observado os hábitos da família, e quem saiu foi o filho de 13 anos, com o boné. Ele não tinha uma grande visibilidade, atirou. Matou o filho de 13 anos. Então, neste caso, ele confundiu. Ele matou o filho, e nesse caso, isso é um erro de tipo de pessoa. Você vai perguntar, quem Pedro queria matar? Pedro queria matar Felipe, para o amante que é o amante de sua esposa. Quem o Pedro matou? Pedro matou Maurício, que é o seu filho. Aí você pergunta, por que ele matou Maurício? Ele confundiu Maurício com Felipe? Sim. Aí você vai responder, erro de tipo de pessoa. Aí, a próxima pergunta, por quê? Por quem ele responderá? Ele responderá por aquele que ele tinha um dolo, ele tinha a intenção de matar. Ele vai responder pelo de 18. Porque assim, eu erro de tipo de pessoa. Eu queria matar um de 18 e matei o de 13, que era o meu filho. A minha intenção inicial era matar o de 18, então eu não vou responder pelo de 13. Então, o direito penal, ele vai analisar a conduta em função do dolo, da minha intenção. Quem ele queria matar? Qual era a intenção dele? Vamos ver um outro exemplo. Esse eu acho que ficou meio complicado. O filho caçula dele é o amor da vida da mulher. Ele põe na cabeça que vai matar o filho caçula de 16 anos para a mulher sofrer. Ele observa os hábitos da família durante 10 dias e num belo dia de manhã resolve pôr em prática o fato. Quando identifica alguém saindo, pensa que é o filho de 16 anos e atira. Mata o amante da esposa de 18 anos. Ele matou a pessoa errada. E aí, neste caso, responde por qual ato? Responde pelo ato que teve o dolo, a intenção de matar. Matou o Felipe de 18 anos, porém responde pelo dolo de querer matar o Maurício, que era o filho menor de idade. Faremos as perguntas. Quem ele queria matar? O filho Maurício, de 16 anos. Quem ele matou? O Felipe, o amante de 18 anos. Por qual crime ele vai pagar? Pelo crime de Maurício, de 16 anos, pois ele teve o dolo, paga pela intenção. Então, neste caso, esse erro de tipo de pessoa é bem simples. Se eu quero matar, se eu tenho dolo, intenção de matar um de 13 e mato o de 18 sem querer, eu vou responder pelo que eu tinha a vontade de matar, o dolo, a intenção, o de 13. Se eu tinha a intenção de matar o de 18 e eu mato o de 13, eu vou responder pela intenção que eu tinha a vontade de matar, pelo dolo. Eu queria matar o de 18 e matei o de 13. Então eu respondo pela intenção de querer matar o de 18. Vamos agora ao erro de tipo essencial, um outro erro. Por exemplo, eu quero matar o Danilo. Eu miro no Danilo e atiro. E por incrível que pareça, naquela hora o Luiz abaixa para pegar a caneta que caiu no chão, entra na frente do Danilo e neste caso a bala pega direto em Luiz. A intenção era matar quem? Danilo. Quem eu matei? Matei Luiz. Confundiu Danilo com Luiz? Não confundi. Porque ele matou... Por que ele matou Luiz? Porque ele entrou na frente na hora de matar o Danilo. Observação. Você não pode confundir o erro de pessoa com um erro acidental. Olha só, tem que tomar muito cuidado, porque o erro de pessoa e o erro de acidental, eles acabam sendo um pouco parecidos. O erro de pessoa, eu queria matar um, atirei e matei o outro, mas não por um erro acidental. O erro acidental é diferente. Eu atirei para matar você e outra pessoa entrou na frente na hora. Então a gente não pode confundir o erro de pessoa com o erro acidental. Não pode por quê? O erro acidental, o cara entrou na frente, levou a bala e acertou nele. O erro de pessoa confundiu e matou o outro por engano. O erro de tipo de pessoa, o agente se confunde e mata uma pessoa no lugar da outra. O erro de tipo acidental, o agente atira em quem quer atirar. Eu quero atirar na pessoa e eu atiro nela, eu quero atirar nela. Porém, por uma infelicidade, alguém passa e a bala acerta quem passou. No erro de tipo essencial, exclui-se o dolo.
E exclui-se a culpa, porque o erro será excusável na medida em qualquer homem médio ou probo agir da mesma forma. E no erro de tipo de pessoa, o agente A quer matar a vítima B, tem o dolo na direção de B, porém, devido às circunstâncias específicas, mata o C, por confundi-lo com B. Ou seja, mata C pensando que era B. Mas, que perguntar? Primeiro, quem A queria matar? Segundo, quem A matou? Terceiro, por que matou C? O caso confundiu C com B. Se a resposta for afirmativa, temos um erro de tipo de pessoa. Falaremos agora sobre o erro de tipo por lei penal permissiva. A lei penal permissiva você encontra no artigo 23 do Código Penal. O Código Penal, Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940. O artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de 7 de 1984. Inciso 1º, em estado de necessidade, incluindo pela Lei nº 7.209, de 11 de 7 de 1984. Inciso 2º, em legítima defesa. Inciso 3º, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito, exceto excesso punível, né? Nesse caso, a gente tem um parágrafo único que o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Estado de necessidade. Estado de necessidade é uma relação de possibilidades nas quais o Estado, se vendo incapaz de proteger o bem jurídico como deveria, é obrigado a aceitar que você haja em defesa dele. Então, nós temos no artigo 23 do Código Penal o estado de necessidade. Você e sua sogra no bote. Estão os dois ali, no bote de salva-vidas e no estado de necessidade, neste caso. O peso máximo permitido ali naquele bote é de 150 quilos. Você tem 80 e sabe que ela tem 100. Você fala, vamos afundar. E você diz, corrigindo, a senhora vai afundar. Em estado de necessidade, ninguém vai ficar pedindo que você sacrifique a sua vida para salvar a vida de sua sogra. Estado de legítima defesa, o cara vai me matar, o cara está com uma arma, aponta para mim, eu estou vendo a morte na minha frente, eu uso dos meios disponíveis que tenho e de forma moderada, segundo como diz a lei, eu atiro nele e sei que estou em legítima defesa. Terceiro, temos a condição da polícia, estrito cumprimento do dever legal, vai salvar o refém e não voltou para o criminoso. Caso de exercício irregular do direito, a cerca elétrica. Eu posso pôr na minha casa, posso pôr cães, mas eu tenho que avisar, pode colocar dentro dos modos permitidos, por exemplo, 110 volts é a gravidade de choque permitida, que deve estar escrito na cerca elétrica, cão bravo. Exemplo. O que é a conclusão da lei penal permissiva? Uma jovem estudante se preparando para o exame da ordem. E naquela hora você fica meio louca, né? Porque está num contexto educacional e está se preparando para um exame. Então você quer estudar, quer ter uma aprovação. E aí o que acontece? A família toda resolve viajar para o carnaval e ela resolve ficar sozinha em casa para estudar. A família toda sai e ela vai para o quarto estudar. E tem 2 horas aproximadamente que ela está estudando, sozinha, não tem ninguém na casa, a família toda viajou, e de repente ela ouve um barulho vindo da cozinha. Ela tenta observar, porém está tudo escuro, e ela corre para o quarto dos pais, pega uma arma e fica à espreita. Ao primeiro movimento que ela identifica na cozinha, pensando ser um ladrão, ela atira. Ao identificar o que aconteceu, matou o irmão, que voltou para buscar o carregador do celular que havia esquecido. Nesse caso, caberá ao advogado tentar uma absolvição para o ocorrido, pois a moça ela estava sozinha. Ela viu que a pessoa ia subir, então ele entendeu que era realmente um criminoso e ela agiu em legítima defesa, ainda que em legítima defesa putativa foi imaginária, presumida. Ela pensou que estava, mas não estava. Aí diria o nobre advogado, para quê combinar uma pessoa à prisão perpétua por ter matado o próprio irmão? Este é só em conclusão de legítima defesa. Então esta aula de hoje foi o contexto de direito penal.